Embora tenha chegado atrasado, já quero aqui parabenizar o senhor Alan dos Santos por todos os seus posicionamentos. Eu tive conhecimento dos seus posicionamentos aí através do celular e não eram fake news. E fiz questão de vir aqui mesmo, chegando atrasado e tendo já as falas sido proferidas por várias pessoas. E, para falar a verdade, eu nem ia me posicionar hoje, senhor presidente. Mas quando eu vejo uma CPI descaradamente, mais uma vez, se direcionando de uma forma ideológica e parcial, eu já fico aqui assim, pensando como será esse relatório da CPI. De que forma ele irá terminar. Aí eu ouço pessoas no debate, e com todo respeito, e aqui não sou eu quem estou falando, está na mídia. Se você entrar no Google, você vai ver em todas as mídias aqui, senador dizer que não respondeu nenhum processo, nenhum inquérito judicial. Aí é brincadeira. Pelo menos, pelo pouco que puxei, não sou eu que estou falando, senador. O Estadão exclusivo, Humberto Costa, o Drácula, recebeu propina com conhecimento de Temer, Dilma e Graça, e diz o delator. E por aí vai, na questão da Petrobras, eleição de 2010 e tudo mais. Minha gente, eu acho que o que está acontecendo é que a esquerda não suporta ver um governo tirando de quase 15 milhões que a esquerda deixou de desempregado nesse país e já hoje reduzir para um pouco mais de 12 milhões com menos de um ano de governo. A esquerda não suporta ver escolas, inclusive aqui em Brasília, fazendo a eleição dentro das escolas com as crianças e adolescentes, para que seja lá empregado a escola cívico-militar. Isso para eles é mesmo que meter um dedo na ferida. Meu Deus do céu, vamos perder a nossa direção de formar os esquerdopatazinhos. E isso está acabando. Então, para eles, está sendo um absurdo ter que perder tudo isso. Eles não suportam ver o governo, por exemplo, anunciar, como eu vi ainda há pouco, o ministro, 400 bilhões para estados e municípios de forma direta. Quando o governo passado, em vez de investir 400 bilhões nos estados e municípios, investiram quase 1 trilhão roubando esse país, colocando dentro dos seus apartamentos, dentro das suas fazendas. E olha que no meu estado tem muita fazenda, principalmente no sul do Pará, que eu gostaria que a Polícia Federal, que a Procuradoria pudesse investigar os laranjas que lá estão. Porque dizem que pertence a um filho de um ex-presidente. E olha que são muitas cabeças de gado. Muitas cabeças de gado. Então, minha gente, quando a esquerda aqui nessa CPI, que é essa CPI que eu digo, parece uma CPI fake, paraguaia. Porque, na verdade, ela só tem um objetivo aqui, de tentar desqualificar ou atingir o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí eu não posso, senhor presidente, ver pessoas aqui nessa CPI fazer pronunciamentos como se fossem pessoas de bem, embora ainda investidas em cargos políticos, como se fossem pessoas que não causaram nenhum mal a esse país, como se fossem pessoas que não deixaram com as roubalheiras que fizeram, literalmente aos cofres públicos, utilizando as nossas estatais, deixando crianças nas escolas, como no meu estado, em um dos municípios, comendo o chibé, que é farinha com água. Porque o dinheiro está lá na fazenda do político bandido. Que deixaram milhares de pessoas, como ainda hoje este governo tenta resolver,
jogada nos corredores dos hospitais, sem nenhum atendimento básico, porque o dinheiro está nos paraísos fiscais. E aí, cinicamente, o cara vem nessa CPI aqui dizer que é santo e que quer crucificar um presidente que está mudando esse país. Isso, enquanto eu estiver aqui como titular, não sei que me tirem, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Então, minha gente, nós, brasileiros, estamos lá na rua. E não adianta as Globos da vida, porque o que agora resolve esse país são as redes sociais. E não é com fake news. Como ainda disse ainda há pouco uma deputada, o povo acompanha diretamente o que está acontecendo na Câmara, no Congresso como todo, e inclusive aqui, senhor presidente. Inclusive aqui. Então, não adianta ninguém vir com carinha aqui de Drácula, e seja lá do que for, dizer que isso e aquilo, e que está tudo errado, e que a fake news foi o pessoal do Bolsonaro que disparou. Quando todo mundo sabe, eu vivi a campanha, como ainda há pouco o Alan falou, falaram que o Bolsonaro não gostava de homossexual, que não gostava de negro, que não gostava de mulher, e por aí vai. E ele, sem sair da casa dele, teve que suportar tudo isso. E vocês, esquerdalhas comunistas, tiveram que engolir, porque o povo foi pra rua e elegeu alguém porque não aguentava mais o que vocês fizeram com esse país. Ou vocês ainda têm a cara lambida de achar que o povo lá fora é burro? Não é, não! O povo sabe muito bem o que está acontecendo nesse país. Vocês não terão vez. O povo está acompanhando. O povo sabe o que está acontecendo. A esquerda nesse país é uma esquerda falida e morta. Por isso que quando estão discutindo a questão da prisão em segunda instância, e eu já falei isso lá na CCJ, eu me dirigi à esquerda e disse: soltem o Lula de vocês. Porque senão vocês vão soltar um monte de bandidos juntos, estupradores, latrocidas e tudo mais. E não são os pequenos, não, porque o ladrão comum não tem dinheiro para chegar nem na primeira instância, imagine em segunda. Soltem o Lula, porque o Lula já está morto. Ou vocês acham que ele preso e solto vai fazer diferença? Não faz diferença, não. Traz esse bandido para a rua, que é para o povo fazer com ele o que fazem com muitos políticos quando entram em avião. E não é só político. Tem muitos e muitos outros que o povo está de olho. Então, gente, esqueçam. Vocês podem fazer o que quiser nessa CPI, mas nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui e vocês vão ter que engolir essa situação. Obrigado, senhor presidente. A palavra, o senador Humberto Costa, foi citada pelo deputado Éder Mauro. Na sequência, presidente, tempo da liderança, 5 minutos, na sequência do senador, pode ser? Qual partido? PSL. Senhor presidente, pela última vez... Depois dele então, deputado, excelência. Pela última vez, eu quero aqui reafirmar o que disse. Eu fui inocentado a pedido do Ministério Público Federal, fui inocentado por unanimidade do Tribunal Regional Federal da 5ª Região de um processo que foi movido contra mim. Fui citado de forma ilegal por delatores da empresa Odebrecht. Fui investigado. Investigação não é condenação, nem é denúncia. Fui investigado e o Supremo Tribunal Federal determinou o arquivamento desse inquérito. Portanto, quando digo aqui que não sou processado, não fui condenado, e a condenação a que o depoente se referiu aqui foi uma condenação de processo de justiça eleitoral. O que ele está dizendo que foi condenação de fake news, porque eu disse que, entre outros, o ex-deputado Mendonça Filho e o ex-deputado Bruno Araújo eram da turma de Temer, e não eram. Não eram ambos ministros
Foi por isso que eu fui condenado pelo que ele está chamando de fake news. Qual era o problema? Foram ministros, eram o time de Temer, como outros foram também. Então, eu não vou mais me pronunciar sobre isso. Acho que o objetivo de alguns que estão aqui é tumultuar essa CPI para que ela não vá para lugar nenhum e que as pessoas que praticam hoje no Brasil essas ações de fake news permaneçam na impunidade. Obrigado. Presidente, pela ordem. Eu estava na ordem dos inscritos. Lamentavelmente, como Vossa Excelência sabe, nós temos várias comissões funcionando ao mesmo tempo. Tive que ir para uma das comissões. Gostaria só que Vossa Excelência garantisse a minha pergunta na ordem. Agradeço, Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao depoente. Boa tarde, relatora Lídice. Boa tarde, Alan dos Santos. Todos os colegas presentes. Eu tinha me programado para fazer uma fala aí de 15 minutos, mas infelizmente tivemos um problema técnico, não deu tempo de encaixar a minha inscrição como membro, então vou usar os 5 de liderança. Bom, 5 minutos é muito pouco tempo, mas eu vou tentar dar 2 testemunhos importantes que provam, que desmorona essa tese de que a gente está num ambiente de milícias. A primeira é a minha própria história. Eu gastei R$23 mil na minha campanha, tive quase 47 mil votos. Deixo à disposição dessa CPI qualquer levantamento, auditoria das minhas redes sociais, para verificar que eu não tive gasto de impulsionamento. Aliás, esse tipo foi relevante, eu gastei 300 pau no Facebook, alguma coisa assim, e ganhei a eleição com esse negocinho aqui. Falando olho no olho. Tudo orgânico. Alan dos Santos me acompanhou durante um tempo. Eu apresentei programa no Terça Livre, depois eu saí para fazer minha campanha. Então, isso é um exemplo de que tudo que foi construído nesse período das eleições de 2018, houve uma quebra de paradigma, e isso é o calcanhar de Aquiles de muitos que eu... No Rio de Janeiro, em São Paulo, muitos especialistas em política, coordenadores, estrategistas, botaram bronca e disseram: rede social não ganha eleição. Eu disse: vão quebrar a cara. E quando aconteceu o que aconteceu, muitos desses que ainda estão aqui em Brasília e não baixam a crista, né, não para de empinar o peito, continuam achando que está entendendo, mas não está entendendo. A realidade é que as redes sociais trouxeram um novo conceito de relação entre a sociedade e os políticos. E a dificuldade, a resistência de entender isso, não saber lidar com isso, está provocando, obviamente, por outras questões, está provocando esse clima, essa tentativa de travar as redes sociais. Principalmente porque o campo conservador foi o campo mais bem sucedido, obviamente porque é uma tendência natural. Como a gente já tem os diálogos circulando no campo progressista em toda a mídia, até pela formação do jornalista dos últimos 20 anos, as redes sociais acabou sendo uma válvula de escape dos diálogos conservadores. Então a gente chegou num ponto em que a gente acabou sendo dono do território, e é evidente que com isso você acaba trazendo efeitos colaterais. É óbvio que no pacote vem o que é bom e vem o que não é bom também. Mas o que é bom e o que não é bom está dos dois lados. Já foi citado aqui pelo deputado Felipe Barros, já foi citado pelo depoente, já foi citado por várias pessoas, uma infinidade de fake news do lado de lá. E aí a gente vai ter que entrar de novo nesse conceito, que continua sendo um conceito que não há consenso. Porque fake news, na prática, é uma palavra sofisticada para dar o nome de fofoca, boato, sátira, pegadinha, coisa que sempre existiu. E isso nunca botou ninguém na cadeia. E eu sinto um cheiro muito ruim, uma tentativa de transformar esse país num estado policialesco para prender quem conta fake news. E a sociedade sempre conseguiu se livrar disso. Quando não existia nem internet, a vizinha fofoqueira que contava mentira e ninguém acreditava, depois de um tempo ela não era levada a sério. Ninguém leva a sério o fofoqueiro. Então, as fake news, elas por si só, em qualquer instrumento de divulgação, ela vai se perdendo com o longo do tempo. Então, a gente não precisa botar ninguém na cadeia, nem caminhar para esse lado, nem intimidar. Um outro exemplo, rapidamente,
é o senhor Nelson Barbudo. O Nelson Barbudo foi um fenômeno de massa. Ele conseguiu hoje, eu acredito que ele esteja quase 5 milhões de seguidores antes das eleições, também fazendo vídeo. Também fazendo vídeo e dando a opinião dele humilde lá do interior do Mato Grosso. Eu quero que alguém aqui prove que o seu Nelson Barbudo montou milícia. Eu quero que alguém aqui prove que eu ganhei uma eleição com milícia, que eu ganhei eleição com robô. O fato de poder acontecer uma ou outra situação isoladamente não pode ser tratado como todo. A falta de Platão, lá dos Santos, faz as pessoas julgarem o todo pela parte. Isso é um problema. Muita gente aqui empina o peito para dizer que tem cultura, mas não lê o básico. Porque se entendesse esse conceito, não estaria dando esse tratamento equivocado, tentando criminalizar e construir nesse país um estado policialesco que é irreversível. As redes sociais, elas refletem uma sociedade que tem seus percentuais de gente neurótica, de gente criminosa, de gente agressiva, de gente mentirosa, de gente bandida. O que está na rede social é reflexo do que está na sociedade. Tentar fazer essa brincadeira de gato e rato, de papaléguas, não vai acabar bem. Todo mundo vai sair perdendo. Inclusive, eu lancei, para terminar, senhor presidente, eu sou mais um exemplo de como a gente pode lidar com isso. Eu fiz uma enquete nas minhas redes e eu mesmo fui espancado por ter sido confundido. Um posicionamento que eu falei, levantei aqui semana passada. Então o negócio é o seguinte, vai botar então identificação para todo mundo, vamos acabar com o anonimato, vamos seguir no artigo 5º da Constituição e aí a gente resolve. Todo mundo vai sair perdendo. Porque no final das contas, todo mundo prefere ter o direito de poder, em determinadas situações, ou acusar, ou denunciar, e não ser, num primeiro momento, identificado, e aí sim, num segundo momento, numa questão judicial, ser identificado. Então, finalizando, se a gente quiser levar a sério essa questão de resolver o problema, vai identificar todo mundo. Só que eu tenho certeza absoluta, que no campo conservador, no campo da direita que hoje domina o território das discussões nas redes sociais, a gente sai perdendo muito pouco. Porque os neuróticos ali existem também. Mas eu garanto que, considerando o histórico recente, o massacre que foi feito com Marina Silva em 2014, aquilo já foi um balão de ensaio de como se monta a MAVE e como se tenta destruir reputações. Especialistas nisso podem ter certeza que não são seguidores do Jair, não, que essa turma chegou agora. Tem gente fazendo isso há 10 anos, e isso sim, muito bem pago e muito bem documentado. Então, se quiser levar para esse confronto, eu acho que vai acabar ruim para todo mundo. Agora, se a gente quiser entender que as pessoas podem se autorregular, que a internet vai encontrar um caminho para encontrar sua pacificação, dar tempo ao tempo, que o mercado se encarrega, a gente vai conseguir terminar essa história numa boa, e cada um que saiba lidar com o novo paradigma. Para ganhar uma eleição, como disse Felipe Barros, vai ter que saber lidar e dar satisfação para o seu eleitor diariamente, porque ele está em cima, as informações estão disponíveis. Não adianta ir por outro caminho, não adianta contar a história. A rede social é uma realidade, e quem não souber lidar com isso vai ficar para trás. A vida evolui, e quem não quiser evoluir, que fique onde está. Muito obrigado, senhor. Senador Randolph. Presidente, somente